Olá, hoje nós vamos falar sobre como apresentar os resultados na introdução do seu TCC. O objetivo aqui é facilitar a sua escrita científica e para fazer isso nós trouxemos a professora Cristina Godoy, especialista em metodologia, para explicar para você como fazer isso na prática. Olá, professora Cristina. Olá, tudo bem, professor Rafael? Tudo bem? E você? Tudo bem também. E esse tema é muito importante, porque é uma dúvida de muitos alunos, né, e jovens pesquisadores, né? Devo colocar os resultados na introdução? Quer um TCC que seja uma monografia ou quer seja um artigo científico? O que eu gostaria primeiramente de dizer, e já deixar claro para aqueles que têm dúvidas, sim, os resultados devem serem, todos os resultados devem ser apresentados na introdução, tanto do artigo científico como da monografia. Então, não importa. E mesmo que seja um artigo científico para uma revista científica, você deve apresentar os resultados. E a resposta é muito simples do porquê disso. Não é só uma convenção. A questão é que, na introdução, é obrigatório apresentar os métodos. Inclusive, na própria regra da BNT, está escrito que na introdução deve existir a apresentação dos métodos utilizados na pesquisa. E aí a minha pergunta fica: como que você vai escrever sobre os métodos e não vai falar sobre os resultados? Porque o método é o caminho para alcançar os resultados. Então, seus parágrafos sobre os métodos vão ficar totalmente sem sentido, porque você não vai falar qual que vai ser o resultado atingido. Eu já escutei muitas pessoas que às vezes não têm essa prática e a vivência acadêmica, científica, e então acredita que não deve apresentar o resultado porque perde o suspense, né? Perde o interesse pelo artigo, pelo TCC, mas isso não é verdade. Primeiro porque no abstract, por exemplo, no resumo, é obrigatório serem apresentados os resumos, até para aqueles pesquisadores que consultam a obra saberem, olha, isso daqui vai me interessar ou não, quais foram os resultados. E segundo, que na introdução você desenvolve um pouco mais esse resumo. E não existe essa questão da suspense, porque se você realmente fez uma pesquisa interessante, justificado o seu tema, existe um debate acadêmico, na realidade, aqueles seus leitores e leitoras e também os membros da banca vão ficar curiosos como você chegou ao resultado. Porque não basta você apresentar o método, né, o caminho escolhido e o resultado, você precisa explicar como eu cheguei a estes resultados, né? Aplicando o método, como que eu consegui chegar a essas conclusões? E aí que é o grande suspense, né? Como que você conseguiu fazer isso? E então é besteira quando vocês escutam falando assim, não, precisa fazer suspense, na introdução não deve estar, só deve estar no resumo. Esqueça isso, pensando como escrita científica, pensando em técnica científica, é obrigatório apresentar na introdução do seu trabalho acadêmico o resultado. Você precisa fazer um paralelismo, inclusive, entre métodos e resultados. Então, aproveitando aqui a oportunidade, professor Rafael, eu vou falar como escreve uma introdução, né? Qual que é a sequência? A introdução ela sempre começa pela parte geral, o tema geral, então você apresenta a temática que você vai tratar no seu trabalho, e aí você vai estreitando. Por isso que é muito importante você fazer um bom projeto científico e pensar no que você vai escrever antes de começar a escrever. Por quê? Porque aí você já vai saber a delimitação do tema. Porque a próxima sequência da introdução é mostrar como você fez o recorte temático, o recorte epistemológico, ou seja, como que você delimitou o que você vai tratar e o que você não vai tratar no seu trabalho, no seu artigo científico, na sua monografia. Então aí você vai estreitando, você apresenta os seus problemas, o problema-chave, as questões chaves, e aí sim você passa para a parte dos métodos escolhidos, metodologia, métodos e resultados. Então, você começa falando da metodologia, que é o conjunto de técnicas e métodos aplicados. Aí você vai falar do método e fazer um paralelismo entre o método e o resultado. O método e o resultado, eles devem ser apresentados na mesma ordem. E aí sim você estará apto ou apta para encerrar a sua introdução, né? Então, olha,
posso, inclusive, ter um tópico no artigo científico que seja só sobre a metodologia e os métodos. Se esse for o foco da sua pesquisa, você desenvolveu uma nova metodologia de estudo, você vai precisar ter um tópico específico sobre isso. Mas isso não descarta a necessidade de apresentar na introdução. Então, resumindo, na sua introdução, você sempre começa da parte geral e você vai afunilando e especificando o que você vai tratar. E, por último, você vai falar sobre a sequência entre metodologia, métodos, e aí fazendo paralelismo entre métodos e resultados. Então, esqueçam, para aqueles que acham que vai perder o interesse, os pesquisadores, etc., vão perder o interesse na sua pesquisa porque você vai falar o resultado, isso é bobagem, porque a escrita científica, na realidade, primeiro, você precisa fazer a comunicação da sua pesquisa, e, em segundo, é muito importante, e é por isso que precisa também ter o resultado e os métodos no resumo, é muito importante para que os outros pesquisadores que vão consultar o seu trabalho vejam se ele é útil ou não. Então, ele não pode esperar até o final do seu trabalho para saber os resultados. Claro, no artigo científico é até mais fácil para consultar, né? Porque tem um tópico específico para resultados, que você faz a apresentação dentro de um arcabouço teórico, né? Mas o que acontece? Apesar de ter esse tópico, é muito importante na introdução você já fazer a síntese e a apresentação para aqueles que estão vendo a sequência do seu trabalho, como você vai fazendo o estreitamento do tema, sobre o que vai ser trabalhado, o que não vai ser trabalhado e qual foi a sequência dos métodos. Por quê? Porque aí no tópico referente a resultados, aí a pessoa vai ter que ler a parte sobre métodos e metodologia. Então, quer dizer, ela vai voltando, vai ter que ler o artigo completo. Então, não é esse o interesse. Primeiro, o pesquisador, pense em você, que está fazendo o seu artigo científico. Quando você está fazendo o levantamento bibliográfico, primeiro você seleciona aquilo que é pertinente ou não à sua pesquisa. E você vai fazer de que forma? Vendo o resumo dos artigos científicos e a introdução. Assim como no livro, você vai ver a introdução daquele livro para ver realmente se... Porque só pelo título a gente não consegue saber, né? Muitas vezes, se vai ser importante. Você não vai esperar concluir, por exemplo, um livro de 200 páginas para depois você verificar se ele vai ser relevante ou não. Isso é, inclusive, em termos de prática, né? A científica, e facilita muito o trabalho do pesquisador. É por isso que a ABNT, que a Agência Nacional de... Associação Brasileira de Normas Associação Técnicas. Brasileira de Normas Técnicas, é por isso que a ABNT, ela realmente faz essa exigência nas suas normas, de ter os resultados na introdução, de ter no resumo, para facilitar a prática acadêmica. Então, essa a motivação de tudo. Eu só ia fazer um adendo, se puder comentar, porque no dia a dia do pesquisador, ele tem que ler muitos artigos científicos, então imagina realmente, né, se ele tivesse que ler até o final cada um dos artigos, né? Ainda que você pode pensar que o artigo científico ele é menor do que um capítulo de livro, né, e menor ainda, claro, que o livro inteiro, a verdade é que é muito mais prático para quem está pesquisando, né, simplesmente focar, né? E a gente acaba percebendo com a experiência que dentro do resumo existe uma estrutura também já pronta, né, que nem você explicou, né, sobre qual a ordem tem que ser estruturado o resumo, né? Então você tanto lê o artigo científico, tanto lê os resumos, você acaba já tendo a prática de ler o resumo e já bater o olho naquela informação específica. Então, às vezes, em menos de 30 segundos, 1 minuto, você já achou o que você precisa, né? Em vez de gastar 1 hora, literalmente, né, tentando achar naquela informação. E me fala, Rafael, quantas vezes você deixou de ler um artigo que era exatamente o que você precisava para trabalhar na sua pesquisa só porque apresentou os resultados? É o contrário, né? Exatamente. Aí que você quer saber realmente o que foi desenvolvido. Então, não é para fazer esse tipo de suspense. Você até pode utilizar aquelas técnicas de storytelling para cativar mais os seus leitores, né? Isso é importante. Mas não ocultando os resultados, porque não é assim, você vai estar se afastando, inclusive, do gênero literário que é escrita científica. Na realidade, a técnica de storytelling é mais mostrando o debate que existe, falando do argumento, né, do argumento que é contrário, e como que você superou isso. Então, aí pode ser até um texto
que tenha uma emoção um pouco maior. Você pode trabalhar com essas técnicas, Sim. mas não ocultar os resultados, né? Para as pessoas saberem se o seu trabalho vai ser útil ou não para a pesquisa, né? E ainda tem a outra questão, né, do resumo feito em língua estrangeira, né, também, né? Porque quando tem o resumo feito em língua estrangeira, o próprio artigo não está na língua estrangeira. Então, se você não tiver o resultado já previsto no resumo, né, de acordo com o que você explicou, então o pesquisador estrangeiro que não fala a língua do país, ele vai ficar sem saber o resultado, porque na realidade ele vai, se tiver o suspense no resumo, ele vai ter o suspense e não vai ter a resposta que ele está procurando, né? Exatamente. Então, é isso que é Exatamente. interessante, né? Já, até repetir a estrutura do resumo em português, no nosso caso, no vernáculo, né? E o resumo na língua estrangeira. Ele tem que ser idêntico, né? Inclusive, né? Inclusive, se você fizer que hoje em dia estão sendo realizadas muitas pesquisas, que é pesquisa bibliométrica, para saber quantas publicações sobre o assunto estão sendo publicadas, né? Publicações científicas. Então, aí mostra como que as pessoas estão se interessando por determinados temas. E, quer dizer, essas pessoas, elas precisam já bater o olho no resumo, né, e saber os resultados para poder e saber sobre o que é o trabalho, mesmo pesquisadores estrangeiros, para ver no mundo, né, como está sendo um interesse acadêmico para o desenvolvimento de determinada temática. Então, por isso que não pode ocultar. Inclusive, né, Rafael, você que inclusive fez o doutorado sanduíche, você sabe que mesmo quando tem a defesa com pessoas do exterior, de outras universidades, etc., pesquisa, tanto para defesa de dissertação de mestrado, tese de doutorado, você precisa fazer o que seria quase uma introdução, um resumo expandido com a síntese de todo o seu trabalho na outra língua, para que seja possível acompanhar e fazer a banca, né? Então, essa questão não se faz suspense na escrita científica, né? Você tem que ser direto. É por isso que uma das características dela é ser objetiva, clara, e como você bem falou, é importante deixar bem claro no seu resumo da nossa língua em português, para também fazer um resumo objetivo na outra língua e ajudar para que todos acompanhem o que está sendo produzido, né? Assim como a gente acompanha o que é produzido lá fora, eles também querem saber o que é produzido aqui, né? A palavra-chave acho que é transparência, né? No final, né? Em relação à pesquisa Exatamente, científica, né? Isso exatamente. é importante. E até porque muito da pesquisa científica aqui no Brasil, né, pelo menos, ela tem um financiamento público, né? Então, ainda mais reforçado tem que ser esse caráter, né, de transparência, você olhar e já saber do que se trata aquilo, né, para você poder valorizar, né, justamente o esforço tanto de quem está lendo, né, quanto o pesquisador, né, quanto o professor, né, eventualmente examinando, né, o documento, né. Exatamente. Tanto que mesmo aquelas teses de doutorado, dissertações, enfim, monografias mais longas, né? Quando o autor ou a autora não fornecem a autorização para publicação, né? Porque vão publicar por uma editora, etc. Geralmente a introdução é publicada. O que não é Sim. publicado é o restante do conteúdo. Exatamente para quê? Para aqueles que estão consultando, eles vão descobrir se é interessante ou não ler aquele trabalho, buscar comprar da editora. Então, é muito pelo contrário, né? Até uma forma de você conseguir cativar e a pessoa comprar, né, o seu livro, se você transformar a sua monografia em livro. Então, a introdução precisa ser muito bem feita, realmente você precisa tomar cuidado com a narrativa, mas não ocultar, né, quais são os métodos, os resultados, porque também se você não apresenta, a pessoa fala, acho que não tem, a pessoa vai ter que achar sobre o que se trata, como foi feita, quais foram os resultados e acaba perdendo o interesse. O efeito acaba sendo o contrário. Contrário. Perfeito. Olha, professora Cristina, tem mais alguma contribuição que possa dar para esse assunto? A gente Não, pode... sobre esse tema seria isso mesmo que eu gostaria de ressaltar, porque eu vejo muitos alunos com dúvida em relação a isso, e eu vejo muitas introduções que não falam sobre métodos, que eu fico também preocupada, e não falam sobre resultados, e eu vejo que muitos acham que os leitores vão perder o interesse se apresentarem. Então, eu gostaria de ressaltar que não, na escrita científica, e até para você demonstrar que você domina a escrita científica, você não pode fazer isso. Então, fica o recado para todos que nos acompanham. E eu gostaria de agradecer, né, a todos que deixam os recados nos vídeos. Às vezes a gente não consegue responder, né, Rafael, tão rápido, é, mas a gente sempre busca responder a todos.
Então, agradeço por todos que estão nos acompanhando. E como a gente sempre pede, né, Rafael? Se gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem. Para a gente é muito importante difundir, né, todos os vídeos que a gente está fazendo para ajudar os jovens pesquisadores. Então, é isso. Muito obrigada e foi ótimo revê-lo. Igualmente, professora Cristina, muito obrigado também pela sua contribuição, pela sua participação. Também obrigado por quem está assistindo a gente, porque para a gente é muito importante que você participe também dessa construção, né, do canal, porque a gente está sempre fazendo muitos e muitos vídeos, né, e então você pode deixar suas sugestões também aqui nos comentários do vídeo, para a gente poder usar como pauta, né, para os próximos vídeos, porque só assim a gente vai saber o que é realmente também interessante para você, né, de acordo com a sua necessidade. Então, muito obrigado de novo, professora Cristina, e pessoal, até o próximo vídeo. Até, tchau, Até, tchau, tchau. tchau.